Se você já pensou em fazer uma cirurgia plástica, mas está adiando isso por conta do medo, esse vídeo é para você. Assiste até o final. Eu sou o Dr. Henrique Brioski, cirurgião plástico de Vitória, Espírito Santo. E eu sou a doutora Nicole Brioski e este é mais um episódio do Plasticast, um podcast para desmistificar a cirurgia plástica. Transformações com o Dr. Henrique. E hoje vamos falar sobre cirurgia plástica funcional. E o que é a cirurgia plástica funcional? Faz de conta que você vai fazer uma viagem para o Nordeste de carro. O seu carro tá ótimo para o seu dia a dia, leva as crianças na escola, faz o supermercado, aquele carro funciona direitinho. Mas se você for para o Nordeste de carro, dirigindo vários dias na estrada, o que você vai ter que fazer? Gente, eu vou ter que fazer o balanceamento da roda, ver óleo, ou seja, preparar, ver se está tudo certinho com o pneu, reserva, calibrar todos os pneus, ou seja, se preparar para uma viagem Essa é longe. a parte do maridão. Então, vai fazer isso tudo com carro. É exatamente isso a cirurgia plástica funcional. É preparar esse carro para a viagem. O seu corpo é este carro, que para o dia a dia tá maravilhoso, talvez não tenha nada de errado. Mas se você vai para uma cirurgia plástica, é uma viagem para o Nordeste. Então a gente precisa preparar esse metabolismo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como você pode operar com segurança? Exatamente. E é fundamental, né? Vamos colocar como que funciona isso no dia a dia, né? Chegou, a paciente agendou a consulta, marcou, sentou na minha frente e eu vou fazer o quê? O exame físico. Vou começar a conversar, a história clínica, na verdade, e a queixa da paciente. Mas todas as pacientes que chegam no meu consultório, eu faço a bioimpedanciometria. E o que é a bioimpedanciometria? Porque antigamente era tal do MC, que é só o peso e a altura, pronto. Só para você ter ideia, uma paciente de 1,70 m com 70 quilos está ótimo para operar. E hoje a gente já sabe que só isso já não basta. E o que é a bioimpedanciometria? Ela faz a avaliação da composição corporal. Vou citar aqui para vocês 4. Já tem mais itens, mas 4 são importantes de vocês entenderem. Um deles é o percentual de gordura corporal. Avalie como que está a distribuição da gordura no seu corpo. Se está aumentada, se está baixa. O outro índice é a gordura visceral, né, que vai avaliar a gordura dentro, intraabdominal. O outro é a taxa metabólica, quanta quantidade de calorias que você tem que gastar ao longo do dia. É uma balança, né, que você ingere, que você gasta. E por último é a massa magra, que é a parte do peso do músculo e do osso. Então, com esses 4 parâmetros, a gente consegue entender melhor naquele momento como que está a pessoa. Ela faz um preparo ali de 2 horas de jejum, vai para a consulta e ali, então, a gente faz a bioimpedância, que é uma das etapas da consulta. Mas é importantíssimo, né, a bioimpedância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a bioimpedância e esses parâmetros que eu citei aqui para você. Então, essa balancinha, né, isso vai trazer alguns parâmetros para como está aquele metabolismo, né? Uhum. Normalmente, se a gente tiver, às vezes a paciente tem um peso ideal, ela é magra, mas ela tem uma gordura visceral aumentada. Que seria essa gordura visceral aumentada? A gente usa aí um parâmetro em torno de 9 ou 10. Acima disso, não tá legal. Então, essa gordurinha dentro da barriga, ela vai funcionar como uma gordurinha inflamatória. E essa gordura não sai na lipo. Não sai na lipoabdominoplastia. É uma gordurinha que está entre os órgãos. O problema é que essa gordurinha, ela é mais inflamatória e quanto maior a nossa taxa, nosso índice de gordura visceral, maior é a quantidade de mediadores inflamatórios que podem estar circulando no nosso organismo. E isso vai funcionar como um fator de risco para um problema durante a cirurgia ou depois. Só que também não é só isso não, gente. Tem uma coisa que acontece, que é um problema que o doutor enfrenta, para dar o resultado, para trazer o resultado que a paciente espera na cirurgia. Qual que é o problema quando a gordurinha visceral é alta? Como que fica a barriga dessa paciente? Então, um dos motivos do estômago alto é a chamada gordura visceral. Essa gordura, como já foi falado aqui, ela está dentro da barriga
Então, ela está no fígado, entre o intestino, chama de epíplo, mesentérico, ou seja, é intraabdominal. Essa gordurinha não sai com a cânula. Então, o estômago alto, né, ela é um dos fatores é exatamente a gordura visceral, e isso não depende do cirurgião plástico, né? Um dos fatores também é a diástase, que é aquela separação do músculo, depende de mim. Então eu vou lá e costuro o músculo e conserto. A gordura visceral não, gente, não depende de mim, depende da paciente. Por quê? É através de dieta, de atividade física, às vezes com a medicação, ou seja, a parte nutricional, é um processo. Então, não adianta nada você chegar com a gordura aí de 15, 20, faz a cirurgia, e logo depois quer um resultado que legal, mas vai ficar com aquele estômago alto, porque essa gordura eu não consegui limpar. Por isso que às vezes a paciente faz abdominoplastia e é comum a gente depois olhar e achar estranho aquela barriga, porque é uma barriguinha ainda meio para frente, assim. Um dos fatores é isso, porque operou com gordura visceral alta. Então, são coisas que a cirurgia plástica não vai resolver, tá? Isso é um dos motivos que a gente trabalha, a gente faz o preparo, né, para baixar a gordura visceral. Mas vamos lá por etapas, então. Então, ela fez a bioimpedanciometria e ali a gente já vai ver se essa paciente vai precisar de um tempo de preparo, porque a gordura visceral dela está alta, ou porque o PGC, que é o percentual geral de gordura, está aumentado, ou tem taxa metabólica baixa. Normalmente, quando a paciente não faz exercício físico, ela está sedentária, aí a taxa metabólica dela vai ser da baixa. É como eu brinco com as pacientes que é como a gente fala que meu metabolismo está lento, é mais ou menos isso que a bioimpedância vai mostrar, meu metabolismo está lento. E não dá para ir por uma cirurgia com metabolismo lento, tem que voltar essa rotina de exercícios. Então, primeiro passo, avalia esses parâmetros. Tá tudo legal, jóia, sabe que essa paciente vai operar daqui um mês, né? Às vezes 40 dias ali desse preparo. Se ela não tiver com esses parâmetros na bioimpedância, ela vai precisar de um tempo maior de preparo, porque não é fácil a gente baixar a gordura visceral. O paciente às vezes vai chegar com uma gordura visceral de 18, 20 e vai querer operar em um mês. Aí o que eu vou fazer? Vetar a cirurgia. Não, ela não veta, a gente ajuda você no processo. Então, aí é um ponto interessante que é falar assim, doutor, quando que eu posso marcar consulta, quando eu posso realizar a cirurgia? E uma das respostas foi dada exatamente agora. Se você chega na consulta mais preparada, com a sua bioimpedância, seu peso, está tudo certinho para a cirurgia, a gente vai te preparar em curto período de tempo, pode ser 30, máximo em 60 dias. Por quê? A sua gordura visceral, como outros parâmetros da bioimpedância, os exames, né, funcionais também, aí o processo é rápido. Tem gente que chega em 30 dias, coloca uma prótese, né? Mas o ideal aí sempre é 60 dias, até por causa do agendamento, né? E tem pessoas que estão acima, né, gordura visceral acima de 15, já tem que entender que tem que ir para consulta e tem que marcar a consulta mesmo, porque a gente vai te ajudar nesse processo. Porque às vezes sozinha você não vai conseguir fazer uma dieta, né, sem foco, sem alguém do seu lado. E hoje, na HB Cirurgia Plástica, nós temos a doutora Nicole, que prepara as nossas pacientes. A gente tem uma nutricionista, doutora Ana Luísa, e também temos até a psicóloga, que às vezes você tem que mudar a mentalidade, o estilo de vida, e isso tudo começa na mente. Então, a gente tem uma equipe preparada para você estar agendando a sua consulta com 30, 60, até se você está fora, né, do peso aí, né, visceral, como foi falado, até de 20, entender que às vezes vai ter que demorar 4 a 6 meses. Mas a gente 6 acredita. a 7, 8 meses. Às vezes a gente precisa de um tempo maior, né? Para até ela ter tranquilidade naquele processo. Porque não é fácil entrar nesse processo de reeducação alimentar, voltar a exercício físico. Então, é bem legal, é bem interessante ter essa consciência de que se eu estou fora do parâmetro, eu preciso de um tempo maior antes de operar. E vamos lá. Tá. Não é só uma observação que às vezes não só quem está sobrepeso, que é importante aí a cirurgia plástica funcional, até quem está magra. Aí que nós vamos para o próximo passo. Então, às vezes, a paciente chegou, fez a bioimpedância e o parâmetro é ótimo. Aí o doutor fica todo iludido que ela vai operar logo. Só que aí tem a segunda fase, que são os exames funcionais. O que seriam esses exames funcionais? São os exames já pré-operatórios, porém um pouco estendidos. São vários outros exames, porque aí a gente vai avaliar
toda a composição, todo o metabolismo. Então, a gente vai ver a parte, né, glicêmica, como que está o metabolismo glicêmico ali daquela paciente. Então, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina basal. A gente vai ver a parte do fígado, enzimas hepáticas, como a GT, TGO, TGP. A gente vai avaliar fatores inflamatórios, como PCR, ácido úrico. E os valores que a gente vai utilizar, é importante vocês saberem que não são os valores de referência, né? Às vezes você vai olhar, ou até um médico mesmo, um clínico geral, vai olhar ali, ou até o seu ginecologista e falar, seus exames estão bons. Porque, na verdade, estão bons para o seu dia a dia. Lembra do carro, da historinha do carro? Para o dia a dia está funcionando bem, mesmo com o pneu um pouquinho careca. Mas para a cirurgia, que funciona como um trauma metabólico, é um evento bem maior, eu não posso ter nada errado. Então, a gente acaba tendo uns valores um pouquinho mais ajustados, sendo mais rigoroso, né, no que a gente quer de taxa de resultado de exame. Então, aí a paciente vai para essa segunda fase, que é realizar os exames funcionais. Mas aí eu vou só parar um pouquinho, só para falar por que é importante o valor de referência, até extrapolar um pouquinho. Eu cito, por exemplo, a questão do ferro. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente tira a célula de gordura. Essa célula é viva, ela é vascularizada, então sangra um pouco. Então, um valor normal de hemoglobina de 12 cai para 10, 9 durante uma lipoaspiração. Então, você tem que produzir novas hemoglobina e vai precisar do ferro para produzir essa hemoglobina. Se o seu estoque de ferro, né, a ferritina, estiver baixo, você vai ter dificuldade no pós-operatório, ou seja, um pós-operatório mais arrastado. Por isso que é importantíssimo, às vezes, então, não só tá em conta o valor de referência, mas sim um pouco a mais, porque você vai passar por uma cirurgia que vai exigir do seu organismo um pouco a mais, né? Exatamente. Esse um pouco a mais é o valor que nós usamos de referência, que a gente chama de valor funcional. Por isso que às vezes o paciente, não, meu exame está todo normal. Está normal, mas ainda não é o funcional, aquilo que o seu organismo vai precisar. Um outro exemplo é a vitamina D. A maioria das nossas pacientes tem vitamina D até 30. E ok, 30, 35, ok para o seu dia a dia, mas para operar não dá. A gente vai precisar aumentar essa vitamina D. A vitamina D em específico é um valor quase que dobra. O ideal é ela estar em 60, 70. Então, e a gente pode fazer isso como? Com suplementação. Se a gente tiver bastante tempo, a paciente vai operar daqui 6 meses. A gente pode suplementar de forma oral. Normalmente sublingual que a gente faz, que aí a gente consegue fazer uma absorção maior, né? Mais unidades por dia. Mas se a gente não tem esse tempo todo, se a gente tem aí 2 meses de preparo, a gente vai fazer injetável, que é melhor, tem uma absorção mais certeira. A gente sabe o quanto que está sendo dado e o quanto que vai absorver, porque não vai passar pelo gastrointestinal, né? Pelo sistema gastrointestinal. Então, é só um exemplo, então, dessa avaliação que a gente faz dos exames. Então, quando a paciente, voltando então, ela fez a bioimpedância, está tudo bem. Agora ela fez os exames funcionais. Nesses exames, a gente vai avaliar o que a gente precisa melhorar, taxas que a gente precisa baixar e taxas que a gente precisa levantar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através da dieta, porque eu vou ter nutrientes na minha alimentação e também vou ter uma dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória vai baixar os meus mediadores inflamatórios que estão lá no meu metabolismo que vieram no resultado do exame. E vou fazer suplementação. Eu vou dar os nutrientes que estão faltando, né? A gente pode fazer isso de forma oral, cápsula, ou a gente pode fazer isso injetável, intramuscular ou venoso. A gente faz isso de rotina em todas as nossas pacientes, né? Para a gente ter, então, essas taxas reguladas. Isso. Então, ou seja, dentro da HB, a gente consegue fazer o quê? Agilizar com essa medicação IM ou intravenosa, né? E é interessante falar de vitaminas, porque o que tem a ver vitaminas com cirurgia plástica? Tem tudo a ver. E hoje eu faço lipoaspiração, quem me segue no Instagram sabe, né? Que eu uso tecnologia. E para que haja retração da pele, né, essas tecnologias, elas retraem a pele, mas a vitamina D e B, se tiver baixa, a retração de pele não é igual quem está com a suplementação em dia. Então, é fundamental a suplementação de vitamina, assim como outros elementos, né?
Mas você falou sobre inflamação, dieta inflamatória, e tem gente que pergunta o que é isso, É. né? O que é estar inflamado, O né? que é estar? Porque é uma palavra assim que, poxa, eu tô É, inflamada. eu até brinco, gente. Quando eu falo assim, nossa, isso de inflamação não é doença. Quando a gente está falando de uma inflamação aí no seu metabolismo na cirurgia plástica funcional, nesse preparo da cirurgia, não é que a gente encontrou doença. Se a gente encontrar doença, nós vamos encaminhar para tratar e só depois vem operar. Não estamos falando disso. Estamos falando de uma taxa que não está tão legal. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente está em uma alimentação que nos inflama, que é o quê? Uma alimentação mais rica em industrializados, mais rica em açúcar e o carboidrato, que é um carboidrato do mal, vamos pensar assim, né? Que é o derivado da farinha branca, porque a gente tem muito carboidrato que a gente precisa. O que é o carboidrato? É a batata, é o inhame, é a mandioquinha, o arroz. Isso é o meu carboidrato, eu preciso, porque ele vai gerar energia para o meu dia a dia. A gente precisa de carboidrato. O problema é que hoje o nosso tipo de alimentação é rico em carboidrato que ele não é tão nutritivo. É um carboidrato que tem um índice glicêmico alto, ou seja, aumenta a minha glicemia, mas não me dá nutriente, né? Que é o quê? É o biscoito, é o pão, é o bolo de aniversário, Tudo que é o gostoso. pastel da feira, a pizza, o pão de hambúrguer. Esse é o carboidrato que não tem valor nutritivo, né? Então não pode, mas você nunca come, doutora? Claro que eu como, né? Você come, né, amor? Você come, doutor Henrique come. Lógico. Só que quando a gente está preparando para uma cirurgia, eu preciso tirar essas coisas inflamatórias para que eu deixe o meu metabolismo preparado. Então, sim, a gente vai fazer, então, aí uma dieta para poder tirar esses fatores inflamatórios. Então, quando a gente fala que está inflamada, na real, é que a gente vê isso no exame. Então, a gente vê a alteração do PCR, a gente vê insulina alta, a gente vê a alteração de ácido úrico, a gente vê isso realmente nas taxas. Eu falo, você está inflamada. A paciente pode ver isso no corpo dela, a gente fica com mais celulite. Sabe quando você está naquele ritmo, malhando, dieta legal, nossa, está super feliz com o seu corpo. Aí você faz uma viagem de 15 dias, sei lá, para o Nordeste ou vai para o exterior, aí você come super mal, come muito doce. Quando você volta, você percebe que sua pele não está tão legal, pode dar mais espinha, você sente que está mais inchadinha, dá mais celulite, você está inflamada. É isso, né? Então, na real, isso acontece e aí o processo da cirurgia plástica é te desinflamar, literalmente. Isso seria estar inflamada. Exatamente. E é tão importante isso, em relação à dieta que está desinflamada, que você tem um pós-operatório mais tranquilo também. E esse paciente fala, doutor, nossa, hoje, por exemplo, eu operei uma paciente que já era magra. Ela era desinflamada, ela estava ótima, chegou pra gente com os parâmetros muito bons, a gente só fez alguns ajustezinhos que são necessários ali antes de operar, tira uma coisa ou outra. Mas ela Então, estava mesmo ótima. assim, ela falou, nossa, doutor, eu fiz a dieta e já me sinto bem melhor, e ela magra. Então, imagina aquela paciente que está sobrepeso, né, que gosta realmente de comer o fast food, como foi todo esse açúcar refinado que dá gosto mesmo, né, sorvete, chocolate, mas que tem que centralizar ali 30 dias antes, 30 dias depois também é fundamental, Depois, tá? muito. E é fundamental, por quê? Porque você vai precisar, né, do seu organismo mais preparado para um pós-operatório, para ter menos complicações e para passar por ali de uma forma mais tranquila, né? E eu acho interessante também essa questão da dieta anti-inflamatória, que vira uma chavinha nas pacientes, tanto antes como depois de operado, e elas continuam isso. E tem gente que fala, doutor, eu mudei o meu estilo de vida, né? Então, ou seja, a cirurgia plástica fez bem esteticamente, mas fez bem funcionalmente também. Hoje eu me sinto bem melhor, estou menos inchado, tenho mais disposição, meu marido percebe isso, eu estou mais confiante em casa, eu me sinto mais saudável. E o legal é exatamente isso, né? A gente trata, né, ali a causa, vamos dizer, estética e a funcional, né? Que é para o resto da vida a pessoa vai aproveitar, então, esse gatilho de mudança de mindset, de mentalidade e perpetua. Porque cá entre nós, essa dieta anti-inflamatória a gente tem que seguir, gente, o resto da vida. Não só por questão de saúde, para manter o resultado também da sua cirurgia plástica. O legal da gente
colocar isso como um preparo, não só para a cirurgia, mas para a vida, é que realmente a gente percebe, né, que a gente precisa mudar o jeito de comer. Não é que você não vai ter mais aquelas escapulidas, mas se você manter na sua rotina, no seu dia a dia, uma alimentação que é rica em açúcar, rica em industrializado, bebida alcoólica, gente, não tem jeito, o metabolismo vai responder. Talvez a gente não sinta, né, aquela alteração na hora ali, né, hoje, mas daqui a alguns anos isso vai acontecer. Então, a gente conversa muito isso com as pacientes, às vezes paciente jovem que a gente vai operar, 30 e poucos anos, está ali com criança pequena ainda, e às vezes tem uma alimentação muito doidinha, muito ainda não muito regrada, né? Fala, olha, se você não mudar agora, quando chegar lá com 50 anos, pode sim desenvolver um diabetes, né? Então, a gente tem que pensar não só para o resultado, mas como saúde mesmo, faz parte. E, gente, não é coisa de gente fitness só, não. Isso é uma questão de saúde. Dieta anti-inflamatória é usada até no paciente que está fazendo tratamento de câncer, né? Pós-câncer, pós-químio, enfim, várias outras coisas. É extremamente importante, né? Então, E falando de exames, né? Tem uma perguntinha muito frequente também lá no Instagram, que é a tal da homocisteína. Quem dose? Hemograma, você sabe que que é é isso? ureia, glicose. E tal da homocisteína? O que é Ah. isso? É um E o pior é que vilão? é o exame que demora a sair, né? As pacientes recebem um recadinho do laboratório. Olha, homocisteína só depois. Que raio de homocisteína é isso? Vamos lá, homocisteína, só para entender um pouquinho, a gente não vai fazer ciência aqui, mas é um metabólito, né? Um bichinho lá que é produzido por diversas reações metabólicas do nosso organismo. O problema é que existe já documentada uma correlação entre homocisteína alta e maior índice de evento tromboembólico. O que é isso? A homocisteína ela faz parte ela gruda, como se ela grudasse na parede do vaso. Ela vai fazer parte dessa inflamação na parede do vaso que pode vir a gerar um trombo. Esse trombo pode gerar um tromboembolismo, que é a embolia pulmonar, que todo mundo tem medo, ou mesmo uma alteração vascular. No caso da cirurgia plástica, sofrer ali o retalho abdominal, ter alteração na cicatrização, ou na areola, né? Na mastopexia, você tem um sofrimento da areola. Por quê? Porque a vascularização não foi boa, não conseguiu, porque alguns vasinhos tiveram alguns trombos e não conseguiu revascularizar da forma ideal. Por isso que, além da técnica que o doutor vai utilizar, é extremamente importante como esse metabolismo vai reagir. Então, eu vou ter vasos suficientes para revascularizar, meus vasos estão livres, é mais ou menos assim. Por isso que a gente não opera uma paciente com homocisteína alta. O que a gente faz? Dispensa ela? Não, a gente fala, olha, vamos abaixar essa homocisteína, porque tem jeito da gente fazer isso, com algumas mudanças na alimentação e com fórmulas mesmo que a gente utiliza para ajudar é como se a gente quisesse pescar ali aquelas homocisteínas que estão em excesso, né? E também mudar o tipo de metabolismo para produzir, para que seja diminuída a produção desse metabólito no organismo. Uhum. Essa é a homocisteína. E questão de exames pré-operatório, essa questão hormonal a gente pede também, né? Alguns hormônios, como da tireoide, né? E essa questão hormonal é interessante também, porque às vezes, né, não é todo mundo, né, que está sobrepeso que tem hipotireoidismo, mas ali às vezes a gente tem que ajustar a dose também. Mas Né? o mais comum, na verdade, não é nem a gente achar o hipotireoidismo, porque normalmente quem tem hipotireoidismo, ele já é a paciente que tem lá 40 e poucos anos, que a maioria das nossas pacientes 30 e poucos, se ela tiver hipotireoidismo, ela já vai vir com o diagnóstico e acompanhando com a endócrino. O que é comum é a gente achar uma tireoide que não está funcionando tão bem. Por quê? Porque não tem nutrientes. É uma paciente, por exemplo, que come mal, que não tem uma ingesta suficiente de legumes, verduras, né, frutas. É uma paciente que tem um intestino ruim, então ela não absorve, ela tem muita constipação intestinal, o intestino é todo irregular, porque intestino regular é número 2 todo dia certinho, gente. O que não é isso já não é regular, é irregular. Tem que acertar. Então, se o intestino não funciona bem, às vezes ela não absorve bem esses nutrientes, falta nutriente para a tireoide, ou tem baixa reserva de ferro, vai faltar ferro para o funcionamento da tireoide. E aí eu tenho um valor ali do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide,
não tão muito legal, ele tem que estar ali na médiazinha dele normal, tá um pouquinho acima, ou seja, o próprio organismo está precisando estimular muito essa tireoide para produzir o hormônio. Opa, é um sinal que está faltando nutrientes. Então, às vezes, ela não tem o hipotireoidismo, mas a tireoide dela não está legal. O que, que a gente vai fazer? Vai ter que melhorar essa tireoide, porque o hormônio da tireoide, ela funcionando direitinho, é extremamente importante para a recuperação pós-operatória, para a produção de tudo que vai ser, né, toda a cicatrização, tudo que o metabolismo vai fazer ali naquele pós-operatório imediato, depende do funcionamento. Tanto que você operaria uma paciente com hipotiroidismo descompensado? Não, É risco, né? é risco Exatamente. mesmo. Então a rotina é essa, gente. A paciente chega no consultório, eu faço o exame físico, converso com ela e ela faz a bioimpedanciometria, traça uma técnica cirúrgica adequada para a cirurgia e solicita já os exames funcionais, né? Essa paciente no mesmo dia passa pela Fran, que é a nossa gerente financeiro, que ela pode já passar o valor, se você tiver então dentro dos próximos aí meses para fazer a cirurgia. A gente pode até passar um valor para quem vai operar depois, mas às vezes a gente tem que se preparar melhor. Então a dinâmica é essa. Mas toda paciente que passa comigo vai passar pela doutora Nicole também, que hoje ela cuida, né? Todas as pacientes são vistas por elas também, porque ela faz essa parte funcional, de suplementação, de ferro e tudo mais. Mas aqui eu vou tocar num ponto interessante que eu pergunto na anamnese, que é aquela história clínica, qual a medicação que ela faz uso, né? E hoje, gente, vocês sabem que está na moda o uso de quê? De alguns remédios para a pessoa ficar mais forte, que é a Testosterona. famosa testosterona. Então, a testosterona é um hormônio, vamos dizer assim, que para a cirurgia plástica não é legal, né? Vou até deixar a Nicole explicar um pouquinho mais o que é o papel dessa testosterona pode desencadear na fisiologia do nosso organismo. Gente, Mas todo mundo tem que falar, que é o tal da testosterona, o GH, Sandrolona. esses derivados, né? GH é o hormônio do crescimento, né? Que é o hormônio do crescimento, que antigamente se usava-se muito mais, né? Falava, tá tomando bomba e tal, isso era o GH. Mas hoje, com o avanço, na verdade, das drogas, né, dos hormônios, que é uma coisa boa, né? As moléculas estão cada vez mais parecidas com o que é normal para a gente. Só que, por outro lado, também está se usando muito. Às vezes o paciente não tem uma deficiência, só vai usar ali por um tempo para melhorar a performance na academia. Mas, gente, ok, tudo bem, cada um vai fazer do jeito que achar que é legal para você. Mas para a cirurgia plástica, a gente não é legal. Por quê? Quando você está usando um hormônio que não é seu, não é você que está produzindo, tem um hormônio no meu metabolismo, mas não sou eu que estou produzindo. Esse hormônio vai ter uma metabolização hepática. E às vezes esse fígado ele vai trabalhar em excesso, vai ser sobrecarregado legalmente, tá, gente? É mais ou menos isso que acontece. Para poder o quê? Para dar conta, né, de metabolizar aquele hormônio para ele virar uma molécula que realmente vai ser utilizada. Isso pode gerar uma alteração nas enzimas hepáticas. A paciente chega com gama-GT aumentada, ou às vezes chega com um fígado ali deficiente, uma ferritina alterada, enfim. Essas alterações vão deixar o fígado não funcional. Ele não está legal. Quando a gente vai operar, eu preciso de um fígado muito bem preparado. Por quê? Porque senão ele não vai funcionar bem. Aí eu posso ter mais reação às drogas anestésicas, eu vou ter uma reação inflamatória muito maior e eu posso ter mais fatores mediadores, né, mediadores inflamatórios que podem causar tromboembolismo, que podem causar alterações vasculares. Então, literalmente é isso. Paciente que faz uso de hormônio, se tiver enzimas alteradas, se ela for para uma cirurgia plástica, né, uma cirurgia normalmente grande, né, 4, 5 horas de cirurgia pelo menos, ela vai com risco maior de tromboembolismo. E é interessante isso. Por isso, vamos terminar aqui. Por isso, que se você está pensando em usar o chip, em começar a usar uma dosezinha mais baixa de oxandrolona, alguma coisinha assim, mas quer fazer cirurgia plástica, deixa então essa questão do hormônio para depois. Lá no seu pós-operatório, 1, 2, 3 meses que você já operou, aí você vai ver essa parte. E se você estiver utilizando o hormônio e quer fazer a cirurgia plástica, você vai ter que parar. Pelo menos 30 dias. Mas se você chegar para operar
e suas enzimas hepáticas estiverem alteradas, a gente vai precisar aí talvez de 2 a 3 meses de preparo para que o seu fígado volte ao normal, para então operar com segurança. Isso aí, então, toda vez que eu faço lá a minha história, antes de operar, eu pergunto, né? Tanto do anticoncepcional, que tem que ser parado 30 30 dias dias. antes. Toma cuidado aí, né? Para não engravidar. Nossa, E todo qualquer tipo cuidado. de hormônio anabolizante também tem que parar 30 dias antes. E quem já tem o chip, a gente vai ter que esperar o chip acabar, né? O prazo ali do chip, para depois estar fazendo a cirurgia plástica. E é interessante que essas pacientes são as pacientes que têm as maiores notas na bioimpedância. São pacientes excelentes, que o doutor fica doido para operar. Exatamente, mas quando a gente faz os exames funcionais da homocisteína alterada, gama GT alterada, funções hepáticas, ou seja, não tem jeito, né? Tem que ser parado, né? E hoje é uma tendência muito grande de a pessoa querer, né, ficar forte mesmo na academia, mas realmente tem, como foi falado aqui, maior taxa de Não bate trombose. na mesa, senão vai fazer barulho aqui no nosso podcast. Tem maior chance, né, de ter trombose, embolia pulmonar, sofrimento, né, arterial. Ou seja, isso tudo tem que ser pesado, onde a segurança tem que prevalecer em relação à estética. Então, assim, não é que você não pode realizar, como foi falado, mas é você. Ou seja, você se planejar. Você, às vezes, vai ter que postergar um pouquinho mais para poder realizar a sua cirurgia plástica. Tá? Então, a grande importância da cirurgia plástica funcional, que é no seu planejamento da cirurgia, não só no tratamento pré, como também no auxílio do pós, mas principalmente também como orientação, né? Como essa mudança de estilo de vida. Então, hoje, é interessante como mudou, né? E diminuiu a quantidade de complicações que eu já tive ao longo aí da carreira aí, de uns 15 anos, 18 anos de profissão, como diminui quando é seguido na risca, né? Todo o preparo funcional, né? Então, há uma diferença muito grande. O paciente tem menos seroma, fica menos inchada, a recuperação menos arrastada, menos hipotensão postural, ela consegue ter menos sofrimento de pele, maior retração de pele, né? Por causa do uso da tecnologia, ou seja, só traz benefício. Então, é o planejamento, né? Não tem que ter pressa para operar, né? Tem que entender que você vai se preparar. É como você vai organizando a viagem, né? Ninguém decide, em 3 dias, em uma semana, eu vou ficar 30 dias no exterior. Você vai conhecendo a cidade, você se prepara financeiramente, prepara a rotina, enfim. Então, cirurgia plástica, que é infinitamente mais importante do que uma viagem para o exterior, porque vai deixar aí ali alterações para o resto da vida, né? Vai mudar a sua vida muitas vezes, né? Porque melhora a autoestima, muda seu relacionamento, melhora as coisas em casa, enfim. Então, você precisa passar por esse preparo, né? Tem que levar a sério. E vale a pena, porque você vai realizar um procedimento para estar melhor e com segurança. Eu brinco que cirurgia plástica é para dar certo, não é para dar nada errado, para dar certo. Por quê? Porque cada uma de vocês merecem sua melhor versão, mas com segurança. E, assim, às vezes a gente vai ter que adiar, né, uma cirurgia. Esse é um Gente, é um drama na clínica inteira, quando eu falo, fulana não vai poder operar na data que ela escolheu. É um chororô. Gente, vou contar uma coisa que aconteceu comigo recente, que foi triste. Eu tive que falar com a paciente que ela não ia operar naquela data. Ela falou, mas doutora, não é possível, estava tudo preparado e tal, não sei o que. Você me deu uma notícia horrível. E depois ela falou para mim, e hoje é meu aniversário. Gente, foi horrível. Mas depois, o que foi legal, que depois ela falou até, né, colocou no grupo de WhatsApp dela, ela falou que o fato de eu ter explicado a ela que ela não tinha condições de operar naquela data por conta das taxas delas alteradas, e aquilo significaria risco para ela operar, isso trouxe ela ainda mais confiança na gente, né? Então, não foi fácil falar isso para ela, mas valeu a pena. Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente quer também operar logo, né? Eu adoro cortar, gente. Eu me operava todo santo dia. Mas, às vezes, a gente tem que ter calma. Então, quando você vem aqui para o consultório, marca sua consulta, tem que estar com o coração e a mente aberta. Por quê? A gente vai tentar fazer o mais rápido possível dentro da sua agenda, da nossa agenda, mas também com segurança. E hoje, realmente, foi uma mudança de chave dentro do nosso consultório. E
cada história, gente, interessante, que não envolve só a doutora Nicole, envolve outros profissionais também, como a doutora Ana Sim, Luísa. A gente vê história de superação. superação, né? Gente conseguindo emagrecer, né? 10, É 15 muito legal. quilos e realmente se sente bem melhor para fazer cirurgia plástica. E coisas que até no passado, no começo da minha profissão, realmente assim, vamos operar só com hemograma, coagulação. Hoje, a gente vê que os resultados estéticos, né, de lipo HD, não tem como falar de lipo com HD, lipo com tecnologia, se não associar um preparo para realizar essa cirurgia, né? Realmente, assim, caiu drasticamente as complicações, os resultados estéticos são melhores e principalmente um pós-operatório mais tranquilo, né? Paciente que está mais preparado para um procedimento é bem melhor, né? E é interessante que essas pacientes que passam por um preparo mais longo, porque precisam perder mais peso, a gordura visceral está um pouquinho mais alta, né? O preparo é maior, elas ficam tão engajadas, né? Elas se envolvem tanto no processo que o pós delas é muito bom. Elas sentem que, nossa, eu estou super bem, já estou fazendo as coisas, e elas mantêm o resultado por muito tempo, porque elas não voltam ao estilo de vida que tinham antes, né? Isso é muito legal. E coisa que às vezes não acontecia antes. Antes da gente ter todo esse preparo na clínica, às vezes a paciente vai, que às vezes ainda acontece por aí, né? A paciente, eu quero fazer cirurgia plástica, então eu vou perder 15 quilos. Aí ela perde 15 quilos, faz a cirurgia plástica, um ano depois ela ganhou os 15 quilos de novo. E aí ela perdeu o resultado, ficou frustrada, enfim. Porque não é só realizar a cirurgia plástica, eu preciso mudar meu estilo de vida para manter aquele resultado, né? Como você falou. E é interessante a gente falar, então, que a cirurgia plástica funcional não é só suplementação, como também não é só dieta. Então, é todo esse processo. Uma coisa que a gente também trabalha durante esse preparo é o emocional da paciente. Qual a expectativa que ela tem, como que ela está, se está muito ansiosa, né? Se ela já tem algum transtornozinho de base, né? Eu tenho um síndrome do pânico, eu tenho uma ansiedade já crônica. Por quê? Porque a cirurgia plástica vai, às vezes, trazer tudo aquilo à tona, né? No seu pós-operatório vai ser diferente, você vai enfrentar um hospital, mesmo que seja tudo, a gente prepara tudo com muito acolhimento, tudo mais tranquilo hoje em dia, mas ainda é um evento, né, na vida dela. Então, o emocional precisa estar bem preparado também, como a sua rede de apoio. Seria ele quem vai ficar com ela? O marido que vai ficar no hospital? A gente até brinca, é melhor não, deixa o marido em casa com os filhos, né? É a mãe que vai vir para ajudar nessa rotina com as crianças, enfim. Então, hoje, dentro da nossa jornada, a gente tem a psicóloga, que inclusive ela é maravilhosa, né? Que é a doutora Miriam, nossa amiga, e ela trabalha isso com 100% das nossas pacientes, né? Então, elas têm um atendimento que faz parte dessa jornada da cirurgia para entender um pouquinho da expectativa, né? Algum drama, algum medo, e sempre ela passa todo esse relatório, esse laudo para a gente, né? E a gente às vezes precisa ali intervir ou fazer alguma coisa, ou estar mais pertinho, enfim, para que o emocional dela também esteja preparado. Isso também é muito importante, né? É. E a gente, na cirurgia plástica funcional, a gente conversa um pouquinho de tudo mesmo. A gente pergunta hábito para dormir, como ela foi falar, porque às vezes a Sim, pessoa tem uma sono. ansiedade muito grande. Gente, o E, sono, ninguém sabe, mas se você. Ninguém sabe assim, né? Não é comum a gente falar isso, mas a pessoa que tem um sono muito irregular, normalmente ela é inflamada. Há uma oxidação, aquela história assim que antigamente a avó falava assim: fica perdendo sono, é horrível, vai envelhecer, vai ficar acabado, tarará. É mais ou menos isso. Então, se a gente começa a ter um sono muito irregular, e às vezes aquela mãe de criança pequena, ela não consegue dormir 5 horas seguidas. Então, ela já enfrentar uma cirurgia plástica sem a gente regular isso, às vezes é ruim, porque ela vai estar com o metabolismo dela inflamado. Então, uma coisa que a gente sempre pergunta é o sono, né, se ela vai estar exatamente, é o bem. sono, a gente pergunta também o hábito de atividade física, o hábito intestinal, como você já começou a falar, Extremamente importante. como que ela é em relação ao trabalho, né? Ver se tem algum grau de depressão, ou seja, a gente tenta. Por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar, não só a parte técnica da cirurgia plástica, como também a parte funcional, mas também, como acabou de falar, psicológica, nutricional. Ou seja, a gente tem que se preocupar como um todo, Vamos né? falar um pouquinho dessa questão do intestino, que eu acho que é super legal, porque ninguém associa isso, não, fazer cirurgia plástica e perguntar como é que está meu intestino, o que isso tem a ver, né?
mas é extremamente importante por 2 motivos. Um, se você já tem um intestino que não funciona bem, né, ou seja, não é regular, não é todo dia. Às vezes a pessoa acha que ir ao banheiro a cada 3, 4 dias é o normal dela. Ela sempre foi assim desde pequenininha, não é o normal. Tem alguma coisa que está errado, não é normal, vai estar ali. Se o intestino não funciona todo dia, existe uma inflamação naquela mucosa intestinal. E os nutrientes não são absorvidos de forma normal e pode ter mediadores inflamatórios que não vão ficar só ali no intestino. Eles estão espalhados no todo o metabolismo. Isso pode prejudicar a pele, cabelo, pode dar mais espinha, um monte de coisa. Então, quando o nosso intestino não está regular, a gente está inflamado. Se você vai para a cirurgia desse jeito, você tem mais mediador inflamatório, mais risco de complicação, mais risco de seroma, ficar mais tempo inchada, mais risco de eventos vasculares, prejudicar a cicatrização, tudo porque o intestino não estava legal. E a própria cirurgia, existe uma reação que a gente chama de ilho paralítico, que é o quê? Diminuir o trânsito gastrointestinal, que é uma reação normal às drogas anestésicas, que pode acontecer mais ou menos dependendo do organismo. Então, se a paciente já vai com o intestino ruim, e aí ela vai ser submetida à cirurgia e faz essa reação, pós-operatório vai ser horrível para ela, né? Então, a gente sempre regula o intestino antes. Hoje mesmo eu fiz a consulta com uma paciente que já tem 2 meses e meio no processo, ela tinha um intestino horrível, que ela achava que era o normal dela, e ela, então, já está há esses 2 meses numa dieta low carb, ela já perdeu gordura visceral, ela mudou os hábitos, e aí eu perguntei, e aí o intestino? Ela, doutora, estou no paraíso, todo dia igual um reloginho. Falei, é maravilhoso, é assim que ela vai para a cirurgia, para não ter problema. Então, intestino é Até mesmo importante. porque tem medicação que a gente atua para combater a dor, desde dipirona, anti-inflamatório, até codeína, né? E esses remédios mais fortes para dor, eles já também diminuem o trânsito intestinal, assim como a própria cirurgia. Você fica mais deitada, sentada. E quando você associa isso, uma dieta apropriada, né, toda uma orientação de ingesta de líquido, de fibras, até de uma medicação, às vezes a gente entra no pós para quem já tem essa dificuldade. Gente, para quem tem prisão de ventre, o pós-operatório, você faz uma abdominoplastia, faz uma lipo e fica inchada, realmente, assim, é um incômodo muito grande, além da dor aumentar, porque fica distensão abdominal, mais ali uma aplicatura. Então, a gente toma esse cuidado. Então, a cirurgia plástica funcional avalia isso tudo. Então, é mais do que simplesmente, né, avaliar uns exames, né? É toda uma orientação. E isso também é feito no pós-operatório imediato e tardio. Né? Você tem ideia, eu acompanho a bioimpedanciometria não só no pré-operatório, mas também nas revisões até o dia da alta. Porque a paciente, né, a gente puxa a orelha, ó, tem que voltar essa dieta aqui e tal, porque pede o resultado, né, gente? Aí não tem jeito, né? Se no pós-operatório a gordura visceral subir, o PGC subir, né, xizinho no nome dela. A gente fala, não pode, vamos voltar, vamos rever, porque senão vai perder o resultado. E ela vai ficar frustrada e a gente também, né? Então... Com certeza. Então, na verdade, a cirurgia plástica funcional se aliou hoje à cirurgia plástica de tal forma que hoje a gente não consegue nem mais funcionar sozinho. E tem coisas, gente, que acontece dentro da vida profissional da gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente não dava nem importância, uma cola cirúrgica. Mas quando a gente começa a usar para todo mundo e ver a função, o resultado, a gente não consegue mais não usar mais. Um funil, por exemplo, para colocar uma prótese que tira o atrito, diminui o risco de infecção. E a cirurgia plástica funcional hoje já veio para dentro da cirurgia plástica e já não tem como retirar. Né? Daqui a um tempo, se o cirurgião plástico não usar isso por questão de segurança, vai ter risco, né? complicado. É tipo hoje você vai viajar de carro e vai usar um carro que não tem airbag, sei lá. Então, assim, eu preocupado com o meu casamento, gente, eu preocupado com o meu casamento, pra gente ter continuidade, não aguentava mais essa mulher ficar toda vez falando assim na técnica operatória. Hoje ela tem uma função, ou então houve um casamento aí, e hoje a gente não consegue separar nem profissionalmente. É isso aí, então... é igual a cirurgia plástica. Preciso da funcional, não vive mais sem a funcional, Henrique não vive sem mim, a verdade é essa. E por isso que, né, casamento é para toda a vida. E assim, a técnica cirúrgica é uma cereja do bolo. Então, hoje a gente tem uma equipe e cada uma ali, quando falta, essa semana, por exemplo, a Bruna faltou por motivo lá, fez falta. Um dia que falta. A gente sabe que é um conjunto, é uma engrenagem, né? Então, hoje não tem como separar determinadas coisas ali, né? Então, hoje, a gente não consegue entender mais como que
vai funcionar. Então, eu estava falando o quê? Que a cirurgia plástica é a cereja do bolo, e é mesmo. Né? Se tudo aqui antes não der certo, Não a adianta ir técnica lá vai ficar operar, horrível, gente. Vai ficar horrível. Então, para o resultado ficar bacana, tem que fazer a cirurgia plástica E funcional. esse preparo, né, o que a gente vai fazer, o que a gente vai suplementar, como vai ser a dieta, qual o tempo, vai depender da bioimpedanciometria, vai depender do resultado dos exames e vai depender também da idade da paciente e qual tipo de cirurgia que ela vai fazer. É uma coisa que também a gente é bom falar. É diferente se a gente vai fazer uma prótese de recuperação rápida, uma R24R, numa paciente de 28 anos. Ela teve um filho só, a mama ficou pequenininha, agora quer colocar uma prótese. Joia, o preparo para ela e o que ela precisa ter de taxas é porque é uma cirurgia de 40 minutos e ela com 2 dias está fazendo quase que tudo, né? Muita coisa do seu dia a dia. Não tem muito tempo de repouso, não são muitas drogas anestésicas que vão ser administradas ali durante a cirurgia. Então, esse é um preparo. Agora, se a gente vai fazer uma cirurgia tripla de 6, 7 horas de duração, numa paciente com mais de 40 anos, hoje a gente usa esse corte, 40 mais, tá? Então, mulheres, a partir dos 40 é outra história. Então, tem mais de 40 anos, o preparo vai ser completamente diferente. E até a expectativa que a gente tem de tempo que ela vai precisar para atingir algumas metas, como baixar a visceral, como melhorar algumas taxas. Então, isso tudo a gente leva em conta, tá? A idade, tipo de cirurgia, além do resultado da bio e o resultado dos exames. É legal. E assim, de medicação assim que você tem no arsenal, o que você poderia falar mais além do ferro, de vitamina? Existe algo a Tá. mais ali? Como você já começou a falar da musteína, mas tem outras coisas que você lança mão, né, de Você está falando o quê? De suplementação? O suplementação, é. que a gente faz de suplementação? Então, hoje a gente tem algumas fórmulas, dificilmente é uma coisa só. A gente tem uma medicação que a gente usa muito, que é o ácido lipóico, porque ele tem um efeito antioxidante. Né? Então, esses pacientes que às vezes têm uma resistência insulínica, que tem uma alimentação muito rica em carboidrato, às vezes a visceral está aumentada. O ácido lipóico, ele tem descrito que ele é antioxidante. Ele melhora até a pele. Uhum. Mas a gente faz, então, e ele tem a facilidade de a gente conseguir fazer de forma venosa. Então, a paciente vai lá, fica 20 minutos, 30 minutinhos no consultório, as meninas conversam, bate papinho, toma um cafezinho, e isso é feito semanal. Ácido lipóico é uma dessas suplementações. E algumas fórmulas, que são vários componentes, que aí são feitos em um sorinho ou em uma ampola, para fazer intramuscular. Então, a gente já tem essas formas preparadas, porque, na verdade, eu não estou inventando nada na minha cabeça. Isso já vem, já está descrito, né? Já é utilizado, né, pelos nutrólogos para medicina integrativa. Então, o que a gente aprendeu até através da doutora Cíntia Rios, né, que é quem sistematizou a cirurgia plástica funcional, a gente esse mês vai ter uma live com ela. E ela, o que ela fez? Então, ela montou os protocolos e as suplementações. Então, mais ou menos eu percebo como que está aquela paciente. O problema maior dela é a inflamação crônica estérica, o uso do açúcar, ela tá glicada, por isso, por aquilo, enfim. Eu percebo como que está o metabolismo dela, o que ela precisa. Vamos melhorar o fígado. Então, a gente tem uma fórmula que a gente chama de anti-inflamatório hepático. São nomes para facilitar Protocolo, né? didaticamente a gente. São os protocolos desses injetáveis, tá? A gente pode lançar mão de medicação mesmo, como, por exemplo, o Ozempic ou o que é parecido? Raramente, mas às vezes a gente pode lançar mão. Quando que a gente faz isso? Paciente que já tem uma resistência insulínica, são insulina basal muito alta, 18, 17, e essa paciente ela já sabe que ela não vai operar em 3, 4 meses, é no mínimo 6 meses. E a gente vai fazer, às vezes, essa medicação 4 meses, depois suspende, porque eu preciso descansar esse fígado para então, depois de 1, 2 meses, operar, tá? E a vitamina D, que é muito comum a gente fazer, porque a maioria das pacientes tem vitamina D no máximo em torno de 30, a gente precisa em torno de 70, então a gente faz ela de forma injetável, que é mais rápido ela subir. A vitamina B12 também é comum a gente fazer. E suplementações orais, que a gente vai dar micronutrientes, que a gente chama também de antioxidantes. A gente vai
fazer também, tem uma formulazinha para ajudar a função da tireoide, são fórmulas que a gente percebe que é aquilo, na verdade, que a gente deveria ter na nossa alimentação, no dia a dia, e que a gente às vezes não consegue. Como a gente tem um prazo curto para operar, eu quero operar logo, então eu vou lançar mão de suplementação. Mas ela poderia fazer isso com a alimentação, só que às vezes ela vai gastar 1 ano, 2, né? Por Uhum. isso a suplementação. Então, é super interessante. E sobre o emagrecimento, né? Você já começou a falar um pouquinho. O que que você poderia falar além disso que você já falou, né? Eu acho. Gente, a questão, né, quando a paciente está muito acima, né, um PGC ali, mais de 45, 46, ela sabe que ela está bem acima do peso, né? Claro, se ela tiver uma alteração, uma doença, né, ela já tem um pré-diabetes, ela tem algum outro problema, às vezes a gente vai encaminhar mesmo para que ela trate no endócrino e ou um profissional disso. Se é alguns ajustes que ela precisa, mas na saúde dela tá tudo bem, a gente vai fazer esse protocolo de emagrecimento dentro lá do consultório, dentro da clínica. Por quê? Porque vai ser mais fácil para ela. Ela vai estar ali com a gente todo mês, então ela vai ter uma consulta mensal com a nutricionista, vai ter uma consulta com a psicóloga e periodicamente eu vou avaliar ela e às vezes ir repetindo os exames, Uhum. tá? Essa paciente ela tem que saber que ela vai gastar em torno de 6 meses a 1 ano para estar preparada para operar, porque é um processo mais longo. Então ela vai operar? Vai, mas ela precisa saber que ela vai precisar desse tempo maior. Ou seja, a gente não descarta ninguém, inclusive você que está sobrepeso, né? Precisar de ajuda aí, só marcar consulta que a gente vai te orientar. É igual eu costumo falar muito com a Nicole, que é um personal, né? E a gente sabe que é uma mudança de chave, né? A gente tem o foco, né? A gente tem nutricionista, a gente tem até pessoa para atividade física também. A gente Sim, a gente tem, faz o que precisar, a gente quer não ajudar quer perder ela, ninguém, não quer né? perder. A ideia é ajudar mesmo essa mulher nesse processo que não é fácil, né? E a gente sabe, às vezes, quantas angústias, quantos traumas, uma relação diferente e até disfuncional em relação à comida, né? Então, isso hoje, tanto a nossa psicóloga, a Miriam, a doutora Miriam, e a Nutri, a Ana Luísa, o foco delas é trabalhar isso com as mulheres. Elas estudam sobre isso, elas estão investindo nisso, né? Isso já era o nosso dia a dia, então a gente trouxe mais gente para trabalhar. Então, né, para agregar valor a isso, aí, a nos ajudar nesse processo, né, ajudar as nossas pacientes realmente a atingir a meta para poder realizar a cirurgia plástica, né? Então, Então é exatamente isso. A gente está preocupado, então, não só com a técnica, como a gente falou aqui, mas também com todo esse leque que a gente está falando aqui. Então, que engloba hábito alimentar, atividade física, que a gente tem que falar aqui também. É, o que você usa de medicação, né? Então, isso tudo é importantíssimo. Ah, doutor, eu uso tal remédio. Às vezes, né, a gente vai ter que pedir um parecer de um angiologista. E é interessante falar também que às vezes a gente vai ter que falar sobre fatores de riscos ali, que a gente vai ter que tentar o quê? Eliminar fatores de risco antes da cirurgia. Porque tem fator de risco, por exemplo, eu fumo, né? É uma dúvida frequente. Doutor, eu ai, gente, fumo, eu posso fazer a cirurgia plástica? não. Não, mas quanto tempo então eu tenho que parar, né? Gente, vamos falar aqui sobre o cigarro. A verdade É, é o seguinte: antigamente a gente falava assim, para 30 dias que você. E aí você vai poder operar. A pessoa que fuma com regularidade, para ela parar 30 dias, se ela parar, ela não vai voltar. Então, o que muitas vezes acontecia antes que a pessoa não parava. A gente já teve paciente que no pós-operatório imediato queria fumar. Então, assim, só que o cigarro, ele vai deixar alterações no seu metabolismo que hoje a gente já consegue, com os exames funcionais, a gente consegue perceber. É uma paciente que ela tem risco cardiovascular, ela tem mediador inflamatório ali pelo uso do cigarro. Então, mesmo que ela pare. Parei, doutor, estou sem fumar 30 dias. Isso tem que ser real, ela tem que ter mudado de vida. Não vou fumar mais, doutor, deixei o cigarro, não faz parte mais da minha vida, para ela conseguir realmente operar com segurança. Porque se ela não cumprir isso, se ela voltar no pós-imediato, se no meio do processo, aquele 30 dias, ela fumar 2, 3 cigarrinhos ali que ela não conseguiu, se ela não mudar o estilo de vida, ela ainda vai estar inflamada, ela ainda vai estar sob risco. A verdade é essa. O ideal é é que parar de você fumar, né? mude de vida, né? O cigarro não é saudável.
E tem Então é histórias do funcional. cigarro, história de sedentarismo. Então, É muito legal às vezes isso. a pessoa chega, doutor, eu não malho, né? Não faço nada. E a gente sabe que, como a gente já falou aqui, um dos fatores para ter esse estômago alto na cirurgia plástica, uma é gordura visceral, depende de você. Outra é a diástase, é comigo. E a outra é se você faz um reforço muscular. Se você é magra, tem diástase, já é 2/3, mais 1/3. Então quer dizer que é um casamento. Então, assim, até para manter esse resultado, você tem que malhar. Então, e é um fator de risco, né? O sedentarismo. O Então, sedentarismo é. cigarro. Então, por exemplo, a paciente tem, às vezes, história de que tem varizes nas pernas. Então, primeiro trata as varizes. Então, a cirurgia plástica funcional hoje é muito mais além. É a medicina dentro da cirurgia plástica. Isso Não que mesmo. o cirurgião plástico Nossa, nunca. doutora, a Cintia ia adorar essa frase sua. Ah, dona, vamos dar para ela. É isso aí mesmo. A funcional é a medicina, gente. É fazer medicina de verdade. Não que o cirurgião plástico, vou falar agora, cirurgião plástico sou eu, doutor Henrique. Não que eu não sou médico, né? Estudei 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral, né? A gente se preocupa em salvar a vida. Mas realmente, assim, a gente fica tão bitolado e ao longo da faculdade aí de cirurgia plástica, 3 anos só aprendendo como diminuir a Técnica, né? mama, como fazer uma Técnica, prótese, né? só Há muito técnica, tempo investindo em técnica. técnica, né? E ninguém aborda essa parte da funcional. O Mas isso, metabolismo. do metabolismo. Mas isso é fundamental. Então, hoje, a gente entende que a gente já fala muito essa palavra aqui, segurança, é em primeiro lugar. Então, se a gente chega a algum fator aí que é impeditivo para sua cirurgia, a gente vai falar. vai falar e realmente vai ter que passar por essa etapa para fazer essa cirurgia Sabe, plástica, né? sabe o que que é? Que, na verdade, a gente não está montando um plano cirúrgico só. A gente está tratando uma pessoa. A gente quer levar aquela mulher à melhor versão dela. Então, é toda uma mudança. Por isso que a gente brinca muito sobre histórias de transformação, porque a gente quer que ela viva mesmo uma história de transformação. E a cirurgia plástica vai ser só uma parte disso, como você fala, a cereja do bolo, né? A gente teve uma paciente recente que até marcou assim muita equipe porque ela tinha um ritmo de vida totalmente disfuncional. Ela vivia para o trabalho, saía muito à noite, o escape dela saía à noite para tomar cerveja, né? Só que ela tinha um incômodo enorme que era a barriga depois da gestação, a mama caída, e ela queria mudar aquilo. E aí a gente conversou com ela, né? Tanto o Henrique quanto eu na consulta, que se ela não mudasse o estilo de vida, ela ir para uma cirurgia de mama makeover, né, mama e abdômen, tá lá no primeiro podcast, quem quiser assiste outro episódio, sobre mama makeover. Se ela fizesse essa cirurgia sem ter mudado o estilo de vida, se tem melhorado a composição corporal dela, seria muito risco para ela. E ela falou, também não quero isso. Eu não quero esse risco. Eu falei, então vamos topar e tal. E ela queria operar logo por conta da dinâmica do trabalho. E a Nutri falou para ela, olha, vai ser difícil, mas vamos fazer, acho que foram 4 meses o preparo dela, se eu não me falha a memória. E ela estava bem fora mesmo, não fazia exercício físico, gordura visceral acho que 17, PGC bem alto, percentual de gordura bem alto. E a Nutri falou com ela, vamos? Ela falou, eu quero essa mudança. Gente, essa paciente, depois, ela fazia exercício físico, ela era sedentária. Depois ela fazia era todo dia. Um dia ela corria, outro dia ela nadava, ia para musculação, todo dia, de segunda a segunda. Um dia ela chegou lá, gente, eu nem acredito que eu estou há um mês sem sentir o gosto da cerveja. Então, aquilo que parecia para ela um absurdo. Mas quando ela fez a cirurgia, ela já estava preparada, o resultado dela ficou incrível, assim, transformou a vida dela. E ela falou, nunca mais eu vou voltar mesmo. Um dia ela vai tomar uma cerveja? Tenho certeza que sim, né? Que de vez em quando ela toma. Mas ela não vai voltar àquele ritmo, aquela pessoa que ela era antes, né? Então, ela realmente se transformou. Isso é o legal da cirurgia plástica funcional. Então, às vezes, não é só, lógico, né? A gente se preocupa o máximo para entregar ali o melhor resultado da cirurgia técnico, né? Mas quando a gente da equipe vê uma história de superação, a gente vibra muito mais que uma mama bonita, né? É uma transformação dela com a família, com a vida, estilo de vidas. Então, isso é fundamental. Então, assim, cigarro, ideal parar pelo menos 60 dias ou parar mesmo. Vez. O álcool, a gente pede pelo menos 30 dias antes e 30 dias depois. Não que você gente, nunca mais... Os mais inflamatórios. Açúcar, então... Aquele pote de sorvete, chocolate... E às vezes a pessoa para... Não, mas eu não como quase nenhum doce. Você toma suco de manhã... Você toma café de manhã assim, com açúcar. Aí 2 colherzinhas no café. Não tomo doce não. Você toma suco no almoço?
Sim, adoçado com o quê? Sem açúcar? Não, com açúcar, mais 2 colherzinhas. Ai, de tarde eu como um pão doce, mais açúcar. Não, como um bolinho, mais açúcar. Então, às vezes, não é só o doce em si, né? É um leite condensado, um sorvete, não. Mas é o açúcar refinado, o açúcar branco mesmo que a gente coloca nas outras coisas que a gente faz. Então, o açúcar é inflamatório, não pode antes de operar mesmo. Uhum. O álcool, que é extremamente inflamatório, esses são os 2 vilões, os piores. E o glúten, né, que é o trigo, então a farinha, tudo que é derivado da farinha, é inflamatório, então a gente reduz bem isso. Não vai ficar sem carboidrato. O que a nossa Nutri orienta é uma dieta low carb, antes de operar e depois de operar. A dieta cetogênica, que é uma dieta bem mais restrita, às vezes a gente lança a mão dela, tá? Ela ajuda a baixar visceral mais rápido, ela tem muitas vantagens. Mas, na maioria das vezes, a gente usa low carb antes de operar e depois de operar. A cetogênica a gente não usa depois de operar, nunca. É sempre a low carb e muitas vezes, nesse pós-operatório, a gente aumenta até um pouquinho do aporte de proteína, que ela vai precisar mais. Então, é dieta anti-inflamatória antes de operar e depois de operar. Então, não tem bebida alcoólica 30 dias antes, nem 30 dias depois. Não tem sobremesa 30 dias antes, nem sobremesa 30 dias depois. Não, isso que a Nicole tá falando sobre dieta, depois a gente vai trazer aqui alguém para falar para vocês só sobre o alguém tipo não, de a dieta. Ana, A Ana Luísa, só sobre isso, tá? Mas o que eu tava falando sobre esses fatores de risco? Então, assim, não que você nunca mais vai tomar uma bebida alcoólica, nunca mais vai poder comer doce. Não, gente, isso é um preparo para a cirurgia, isso aí. né? Depois que você, antes, 30, 60 dias antes, depois, lógico. Só que o legal disso tudo é o seguinte, vai voltar a fazer alguns hábitos, vamos dizer assim, vai. Só que vai comer Não de vai doce, exagerar mas não vai mais, né? exagerar, porque você chegou onde chegou, você não vai querer voltar tudo de Jeito novo, nenhum. porque houve uma mudança já em você. E isso é legal da cirurgia Nossa, é plástica tão bom, funcional. né? Poder usar um biquíni, barriguinha retinha. Então, ninguém quer voltar àquele corpo de antes da cirurgia, né? Uhum. E aí, então, é manter mesmo, né? Manter os novos E hábitos. exatamente isso. Então, assim, se eu pudesse, né, já finalizando aqui, uma mensagem aí da cirurgia plástica funcional, que ela é 2/3, vamos dizer assim, e a técnica é 1/3. Né? Eu citei o exemplo do abdômen. Como assim 2/3, 1/3? Por quê? Imagina o seguinte, a gordura visceral é 1/3. Por que que a gente fala tanto em gordura visceral? Gente, a gordura visceral, como a doutora Nicole falou aqui, ela é um vilão mesmo, né? Ela entope as artérias do coração, ela dá gordura no fígado, que é a esteatose hepática, ou seja, ela aumenta ali o diâmetro do abdômen, né? Tira a Então, cintura. para a parte de doenças, de patologia, é horrível, né? E a parte de estética também. Então, 1/3 é a tal da gordura visceral. O outro 1/3 é atividade física, né? E a atividade física e a gordura visceral, 2/3 depende de você, né? Então, a cirurgia plástica para dar certo depende mais de quem? De mim ou de você? De você. 2/3 é de você, 1/3 é meu. Por que 1/3 é meu? É costurar o músculo ali. Isso é uma analogia que eu fiz para a cirurgia de abdômen e que pode fazer uma analogia para toda a cirurgia plástica. E esses 2/3 que eu falo que é cirurgia funcional, por quê? Não é técnica, é você. Só que a gente vai te ajudar nisso. Para você diminuir a gordura visceral, tem a doutora Ana Luísa, tem a doutora Nicole, tem a Kelly também, que faz parte aí para você perder, agilizar. Ou seja, e outra atividade física. A gente tem hoje uma equipe aí para te ajudar nesses 2/3. Mas esses 2/3 só vão acontecer se você virar a chave em você. É você que tem que querer fazer essa cirurgia plástica. Se você chegar para fazer uma cirurgia plástica com tudo certinho, gente, vai desenrolar rapidamente, porque você já tem um hábito de vida. Agora, cirurgia plástica não é uma cirurgia de emagrecimento. Emagrecimento é cirurgia bariátrica ou você mudar um estilo de vida. A gente não quer te caminhar para cirurgia bariátrica. Não porque faz mal, não, porque é uma cirurgia e tem as complicações de um procedimento cirúrgico, como tudo na vida. Mas a gente acredita em você e quer que você chegue a esses 2/3 através de uma mudança de mentalidade. Só que não é sozinha, é com toda a equipe da HB Cirurgia Plástica. E esse outro 1/3 deixa comigo. Eu vou fazer o meu melhor para te entregar o melhor resultado estético da técnica cirúrgica. Então, cirurgia plástica e cirurgia funcional tem tudo a ver. E hoje eu falo realmente que mudou todo o nosso consultório. E você, Nicole, quais são as considerações? Considerações finais.
Gente, eu acho que é isso. É muito gratificante a gente ver essa mudança de vida nas pacientes. Eu acho que vale a pena. E se você está pensando em fazer cirurgia plástica, você tem que pensar nisso, né? O que eu preciso mudar no meu dia a dia para eu ter esse resultado legal, para eu operar com segurança, para eu voltar mais rápido para a minha rotina? Uma grande vantagem da paciente estar bem preparada é ela voltar mais rápido naquele pós-operatório. E hoje a maioria dos nossos pacientes são mães, então o que elas querem? Voltar logo para a rotina dos filhos, né? A rotina ali de ela ter que se dividir entre trabalho, as coisas de casa da criança. Então, voltar bem para a sua rotina e o mais rápido possível é extremamente importante. E isso a funcional vai ajudar. Então, a gente está muito feliz aqui, mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreve aqui no canal, como diz. Vou ter que falar, né, gente? Inscreve aqui no canal, para você acompanhar os nossos vídeos. E se você quer saber mais também, acompanha a gente no Instagram. A gente sempre está postando, né, da nossa rotina e do que é um pouquinho mais dessa cirurgia plástica funcional, que é você operar com segurança e você ter uma história de transformação, né? E aí ter todos os resultados, os benefícios dessa nova versão, essa melhor versão de você mesmo. Compartilhe tanto o canal do YouTube como também no Instagram. E eu sempre falo esse jargão aqui que é o quê? O conhecimento tira o medo, te prepara para a cirurgia plástica. Então, participe. Quando a gente abre uma caixinha de pergunta, quando a gente pergunta qualquer coisa ali no Instagram, ou seja aqui no YouTube, participe, interage com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Até o próximo E episódio. até o próximo episódio.